Entre o que foste e o que és, isto é o Entre Espaços. Sou Tiago Botas e hoje trago-vos o João e o Tiago para falar do seu gabinete de arquitetura, MES Arquitetos, que venham conhecer. Portanto, eu vou arrancar já direto para aquilo que é o início e prende-se com a origem, que é vocês conheceram-se em 2003 na Câmara Municipal de Lisboa. Sim. Não é? 5 anos depois decidiram criar o vosso gabinete de arquitetura. Como é que surge a ideia de estar numa coisa perfeitamente segura, que é o Estado, que vocês quisessem ainda lá estavam, é uma coisa que é privada e que, com todo o risco que isso acarreta, não é? Eu isso sei-te explicar mais ou menos. Na realidade, a vida acaba por decidir um bocadinho por nós. Eu acho que a vida decidiu por nós, nisto também. Decidiu porque o Estado, como tu dizes, é uma coisa segura, também não te estimula. E tu podes aceitar a tua vida como sendo assim e ficas o resto da vida a trabalhar para o Estado, que é uma coisa, vais todos os dias para casa às 5h30, que é uma coisa extraordinária. Porque tu, no momento em que atravessas a porta, aquilo deixa de contar para ti. E isso, de facto, dá-te alguma paz de espírito. Depois, no outro dia, começa tudo às 9h30 da manhã, começa outra vez a mesma coisa. Contudo, eu já estava farto. E quando conheci o Tiago, a determinada altura, o departamento do Tiago foi extinto. E ele saiu da Câmara e abrimos ali um pressuposto que era a altura ideal. Era a altura ideal em termos de timing e em termos de idade também. Eu tinha pai aqui, 39. Portanto, achei que era o meu limite para fazer uma mudança de vida. E na altura pensámos assim, olha, vamos tentar. Eu sempre trabalhei fora da Câmara. E pensei, olha, vamos tentar. Senão podemos sempre fazer tardes para fora, qualquer coisa. É mais saudável do que estar aqui na Câmara. De facto, é segura, mas também não vai a lado nenhum. E foi isso que estimulou a saída, este conjunto de coisas. E uma coisa muito importante, que é, eu não conseguia fazer isto sozinho. Aí, o Tiago tem uma parte muito importante, tem várias coisas importantes, mas sente que eu sou uma pessoa que está longe de ser organizada. Na verdade, sou um bocadinho caótico. Portanto, preciso de alguém que me faça essa parte, ou que seja capaz de fazer essa parte. Quem é que teve a iniciativa de, olha, e se começássemos uma coisa... Acho que fui eu, não foi? Foi. Eu pensei assim, tinha o antecedente de trabalhar fora e foi na altura em que tu saíste da Câmara. E, portanto, foi ali com um conjunto de duas coisas. Eu tinha hábito de trabalhar em ateliê, toda a vida trabalhei na Câmara em ateliês, porque eu nunca tive efetivo. Eu tive 13 anos em contrato na Câmara Municipal e, portanto, achei que já estava na altura. Há uma coisa que eu me estou a esquecer que também foi importante para isso. Eu fiz um concurso para arquiteto da Câmara, efetivo. Fiz o concurso, passei no concurso e foi na altura em que o António Costa chegou à Câmara e anulou os concursos. E eu pensei, não vai dar. Agora, depois disto tudo, vou outra vez começar de novo. Depois de estar 13 anos na Câmara, vou continuar com o mesmo ordenado para os próximos 20 anos? Não vai dar. E acho que isso foi o que ajudou a decidir. Por outro lado, vocês têm uma conjugação muito interessante que não é muito comum, que é tu, arquiteto, e o Tiago, designer. Como é que isso se complementa e onde é que isso é um entrave? Tem poucos entraves. Na realidade, acaba por funcionar sempre como complemento. Porque eu, enquanto tive quase 5 anos na Câmara Municipal de Lisboa, foi onde conheci o João, no mesmo departamento, mas eu estava enquanto historiador de arquitetura. Trabalhava na Comissão de Vistorias, fazia parte de publicações. Caso foi uma experiência muito enriquecedora. Eu tive sorte de estar num momento muito bom da Câmara Municipal, da parte da reabilitação urbana, em que havia bastante motivação para se criar publicações, de vários guias. Portanto, tinha muito estímulo para além da parte das próprias vistorias que eu fazia aos edifícios. Aprendi imenso nessa altura. Na altura, vistoriei centenas de edifícios no território da Baixa e do Chiado, que me deu uma aprendizagem muito grande a nível de reabilitação urbana. Para além disso, paralelamente, contribuía em publicações, portanto, foi uma fase muito boa. Na altura, instituiu-se, foi quando se criaram as sociedades de reabilitação urbana. O gabinete onde eu trabalhava deixou de ter razão de existir e daí foi extinto. O meu contrato, como eu estava a recibos verdes, não foi renovado e foi quando saí. E trouxe comigo essa vontade, esse gosto pela parte da reabilitação. E enquanto nós começámos a trabalhar juntos, eu, para além da questão, mais do que da parte do design, eu tinha
toda a parte da história da arquitetura que eu continuo a desenvolver. Ainda hoje em dia acabo de trabalhar bastante, até em parceria com outros gabinetes, a fazer relatórios prévios de bens culturais e imóveis, que são documentos necessários para sempre que se faz intervenção em zonas classificadas. Portanto, eu continuo a trabalhar enquanto historiador de arquitetura, que é uma coisa que também que eu gosto imenso, tem a ver com a minha formação e com toda essa parte profissional. No fundo, nós acabamos por ter essa mais-valia. Enquanto gabinete, temos a experiência, temos passado pela Câmara Municipal, que foi uma grande escola, tenho a parte da história da arquitetura que continuo a desenvolver, e tenho gosto pelo design. Portanto, sempre que há algum trabalho, que alguns clientes pretendam levar mais a nível da parte de premonição de acabamentos, até a própria decoração, nós conseguimos também fazer isso. Se bem que eu acabo por trabalhar mais em parceria com o João na parte da arquitetura e sempre necessário da parte da história da arquitetura, e o design é um complemento. Portanto, nós, enquanto equipa, acabamos por estar sempre, misturamos muitas coisas. O João também tem essa experiência que veio desde antes da Câmara de Lisboa, trabalhar com diversos gabinetes, principalmente um grande vínculo à hotelaria. Portanto, tudo que vem para trás, nós acabamos por não ver aqui, acho que não há aqui nenhum entrave. Portanto, acabam por ser tudo coisas que são bastante complementares, que nos ajudam bastante no dia-a-dia e torna a nossa convivência enquanto gabinete bastante simpática, e acho que nos complementamos muito bem. Não há nenhuma situação que o conflito de opiniões e de visões se tenha materializado. Hoje em dia funciona como aquela anedota do senhor espanhol, que era muito gordo. E um dia alguém lhe perguntou: mas o senhor é tão gordo porquê? Porque eu nunca discuto. Eu disse: não será por isso. Pois então não será. A minha moto continua a ser este, portanto é raríssimo haver propriamente um conflito de... Temos bom feitio. É, muito bom feitio. Eu. Okay. Tenho aqui uma imagem que quero partilhar com vocês. São os novos fogos concluídos em Portugal em termos temporais. Vocês começaram um projeto quando isto estava... No seu pior. Houve algum momento em que vocês tenham arrependido de trocar aquilo que era o tal certo, o tal de sair às 5h30, mas entrar às 9, 9h30, mas que não havia responsabilidades, no fundo, diferentes do que aquela da arquitetura, salários para pagar, impostos para pagar, etc. E vocês sabiam que o mercado estava em crise quando decidem arrancar uma coisa própria? Sabíamos, porque de facto já estava a acontecer. Nós abrimos o ateliê em pleno início 2008. Da crise de 2008, foi ali. E há bocado, quando eu te dizia que de facto, logo se vê o que é que vai acontecer daqui para a frente, o espírito foi sempre esse. De facto, nunca nos arrependemos, porque embora tenhamos passado algumas fases difíceis de gestão de ateliê, eu sempre achei que a compensação de estar a trabalhar para mim próprio era suficientemente grande para suprir as coisas que na verdade são menos interessantes e que te acontecem quando tens uma empresa tua, que é exatamente isso que estás a falar, que é os impostos, pagamento de salários, todas essas coisas. O facto de nós termos saído do Estado e passar a trabalhar para nós próprios sempre, de alguma forma, superou esses problemas. Mais recentemente, vocês voltaram a mudar tudo. Em 2008 estavam no coração da cidade, do Chiado, totalmente por recuperar, totalmente por reabilitar, portanto, observaram essa reabilitação toda e foram-se embora. Vieram para Silver Coast, mudaram completamente não só o trabalho propriamente dito em termos de escritório, que estava também ele no Chiado, também ele no centro de Lisboa, e mudaram completamente não só a localização geográfica do trabalho, mas da vida. Portanto, vocês mudaram mais uma vez, portanto, arriscaram a mudança a 180 graus para procurar qualquer coisa. O que é que vos faltava em Lisboa que vos fez ter a coragem de vamos embora? Nós já tínhamos aqui feito construir esta casa, com um projeto nosso que foi concluído há perto de 3 anos e que foi um investimento que nós resolvemos fazer enquanto empresa e acabámos por encontrar esta casa numa zona muito, muito interessante, junto a Óbidos, sempre na proximidade de Lisboa, e achámos que podia ser um bom complemento para o escritório. Passado algum tempo começámos a perceber que, de facto, se calhar o melhor investimento era mesmo em nós próprios e a nossa qualidade de vida, e que continuámos muito próximos da cidade, portanto estamos a menos de 1 hora de Lisboa,
em que nós também percebíamos que os nossos clientes cada vez queriam menos ir ao Chiado, porque pelas mudanças da cidade, pelas condições do trânsito, por toda aquela agitação, os clientes sempre preferiam que fôssemos nós a ter com eles e muitos poucos iam ao Chiado. Quando nós começámos a ver essa mudança também na própria movimentação dos nossos clientes, pensámos que se calhar não era uma má abordagem nós próprios nos mudarmos. Portanto, criámos um conceito de casa-ateliê em que temos, para além de ser casa, também temos o ateliê edifício à parte. Portanto, continuamos a ter o nosso espaço para trabalhar e para receber os nossos clientes, até se calhar está num ambiente que pode ser mais interessante, porque podem estar a utilizar um espaço que foi desenhado e concebido por nós, com um projeto até, por curiosidade, até foi muito feito em proximidade convosco, porque utilizámos, isto é quase um showroom também da JR Botas, a nível dos vestimentos e dos equipamentos que utilizamos. Acaba por ser um espaço que funciona um bocadinho como isso, em que as pessoas que podem nos visitar, veem o nosso trabalho, recebemos-los aqui, mas também nós temos disponibilidade para ir ter com eles. Hoje em dia continuamos a ir com muita frequência a Lisboa, acompanhamento do nosso trabalho, embora os nossos projetos não sejam só lá. Também estamos a fazer um hotel de 5 estrelas em Leiria, que também acabamos por estar até mais próximos para o acompanhamento dessa obra, mas percebemos que isso era possível, em que nós continuamos com as nossas locações a Lisboa e reunir com os clientes na obra ou investir com ele onde entenderem, mas também podemos receber aqui e ter outra proximidade até com o nosso trabalho. Portanto, acho que até agora, embora seja uma mudança recente, tem sido bastante compensatório, estamos muito felizes com essa mudança. Ganhamos em qualidade de vida, ganhamos também mesmo em tempo de trabalho e até ver acho que tem sido uma boa aposta. Falaste no hotel em Leiria, primeiro hotel de 5 estrelas na cidade, Sim. numa capital distrito. Esta oportunidade surgiu antes ou depois da vossa mudança aqui para Óbidos? Surgiu antes no seguimento de uma relação de trabalho com um cliente que é de Leiria, mas que resolveu investir na Baixa e no Centro Histórico de Lisboa durante os primeiros anos e nós acompanhámo-lo com alguns projetos engraçados na Baixa. Primeiro um hotel na Rua dos Douradores, depois um hotel situado no edifício do antigo Olímpia. Também teve, como nós falamos há bocado, os interiores da Cristina Santos Silva, que foi uma parceria engraçada. E Leiria é um processo já antigo, que começou seguramente, se calhar, há 8 anos, talvez mais. Nós começámos a tratar desse assunto. E aquilo depois teve várias partes, porque teve que andar ali à volta de um plano de pormenor, depois lá se conseguiu chegar a acordo com a Câmara, depois lá se foi aprovando o projeto e chegando aos financiamentos e tudo, e agora, pronto, já está a obra a decorrer e eu espero que corra tudo bem. Mas surgiu muito antes de nós termos sequer imaginado a hipótese de vir para cá. A minha pergunta também é no sentido em que vocês têm uma visão sobre esta costa, esta Silver Coast, numa fase muito embrionária que se calhar muitos outros arquitetos, clientes, promotores ainda não têm, porque no fundo vocês estão a descentralizar um bocadinho, que é efetivamente uma surpresa, ou pelo menos para mim foi uma surpresa, perceber que Leiria, capital distrito, não tinha um hotel de 5 estrelas. Uhum. A vossa visão é que esta zona tem um potencial ainda por explorar, daí esta mudança, portanto, tudo da vida, do gabinete, o primeiro projeto, que é uma responsabilidade grande que vocês têm e que podem falar um bocadinho sobre ele, mas faz parte da vossa visão ou vocês estão numa corrente que a vida vos está a trazer até aqui? É um misto das duas coisas, não é? Sim. A vida trouxe-nos até aqui, de alguma forma. Como o Tiago falou, nós tínhamos feito esta casa inicialmente para alugar, depois verificou-se que o aluguer desta casa não era uma coisa tão simpática quando nós pensámos à partida, porque é uma coisa muito sazonal. Depois, por outro lado, nós em Lisboa vivíamos no centro histórico, que era muito mais fácil para alugar a casa. Portanto, provavelmente vai ter uma ocupação muito superior a esta. E depois, a chegada a esta zona foi uma série de coincidências. Estarmos aqui e ter comprado esta casa foi um acaso. Ter decidido vir para cá morar foi um acaso, mas eu de repente passaram-se duas coisas. Primeiro, eu descobri que para os meus clientes, e como nós sempre funcionamos de passar a palavra, era um bocado indiferente o sítio onde eu estava. Eu estar no Chiado ou estar aqui, para eles é rigorosamente a mesma coisa.
e eu desde que cá estou não sinto... Se calhar houve uns clientes que preferiam ter tido reuniões no ateliê. Mas eu também cheguei à conclusão que quando tínhamos o ateliê na Baixa, eu na verdade tinha para aí uma reunião por mês. Depois caímos aqui, nesta coisa também da Silver Coast, e isto começou a animar como o resto do país. É perto de Lisboa, havia uma comunidade estrangeira residente muito grande, agora é muito maior. A gente não sabe porque que, por exemplo, nos Estados Unidos decidiram vir morar para a Silver Coast, aquelas coisas que acontecem por qualquer razão estranha, e começamos a ter projetos para aqui também. Foi uma coisa que de alguma maneira me descansou. Eu, quando nós fizemos esta mudança, às vezes acordava à noite a pensar assim, isto vai correr tudo mal, vamos todos morrer. Mas como isso só se passava durante a noite, eu pensei que se calhar não tinha importância. E agora é o que é, e tem sido calmo e tem sido muito mais simpático. É mais fácil. Vocês sabiam que não havia um hotel de 5 estrelas na cidade de Leiria? Sabíamos. Há hotéis de 5 estrelas no distrito. Uhum. Há alguns aqui bem perto. Não é? Lá está, na famosa Silver Coast, está a praia, no Bom Sucesso, e na Praia del Rei, e por aí fora na zona de Óbidos. Há o de Alcobaça, claro, que agora é um hotel de 5 estrelas num edifício muito importante, que é património da Unesco. Mas Leiria em si, capital, não tinha. Mas Leiria tem uma coisa que é apetecível para um hotel de 5 estrelas. É o estádio de futebol. Porque, na verdade, os estágios de futebol podem ser levados a efeito em Leiria e eles só ficam em hotéis de 5 estrelas. Portanto, a conjugação dessas duas coisas tornava-se um bocadinho evidente. Por parte do município havia uma grande vontade de ter um hotel de 5 estrelas. Para vocês, sentem que é uma pressão serem os primeiros a fazer um hotel? Portanto, vocês estão habituados a trabalhar na hotelaria, portanto, sabem as necessidades, mas não é estranho que nunca ninguém tenha investido no centro de Leiria, portanto, e ao serem os primeiros, há alguma responsabilidade acrescida sobre a concepção de um hotel de 5 estrelas? O que é que vocês vão acrescentar de diferente que não há num de 4, em termos de apoio, em termos de infraestrutura, o que é que os vai diferenciar para ser o primeiro? Este é essencialmente um hotel de eventos, não é um hotel de turismo. O objetivo do lançamento deste hotel não é pensar que depois vamos ter imensos turistas que vão passar dias em Leiria, no Castelo e no Centro Histórico, não é? É uma coisa muito mais relacionada com o Centro de Congressos, com muito conhecimento por parte do nosso cliente da dinâmica das feiras e das indústrias e tudo isso. É um desafio, é agradável fazer um hotel de 5 estrelas, também era uma coisa que nós nunca tínhamos feito, mas essencialmente é um hotel. Hotel com quartos maiores, com mais serviço e com esta ligação aos congressos. Da nossa parte, o programa em si pode ser mais desafiante porque há mais uma série de coisas que têm que ser cumpridas, mas às vezes tem mais depois com os serviços que o hotel presta e se as coisas que lá vão funcionar dentro, nomeadamente os restaurantes e os bares, têm a qualidade que é esperada. Da nossa parte, estamos a fazer tudo para que Leiria tenha um edifício de que se possa orgulhar, que seja um edifício que seja uma mais-valia para a cidade e não o contrário. Portanto, uma coisa que possa ficar em Leiria, um bocadinho como aquilo que estávamos a falar, que seja um edifício que possa estar a funcionar durante muitos anos. E aí os materiais escolhidos para as fachadas e para toda a pele do conjunto, digamos assim, é importante, mas é sobretudo isso. Espero que seja um edifício que a cidade se possa orgulhar e que funcione o melhor possível da nossa parte em termos de arquitetura. Acho que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para a coisa poder funcionar o melhor possível. Tu há bocado estavas a falar um bocadinho da mudança do público para o privado. Foi uma questão também de estímulo e um desafio e, portanto, vocês ainda têm contacto com pessoas que eventualmente tenham ficado, quando vocês saíram, que ficaram na Câmara? Sim. E como é que tu olhas para aquele que foi o percurso profissional desses amigos
e para aquele que foi o vosso percurso profissional em termos de aquilo que era a vossa ambição? Isso é uma pergunta um bocadinho ingrata. Eu sei. Isso implica eu fazer um julgamento de valores, sobretudo daquilo que foi a carreira dos meus colegas. Mas eu digo em relação à vossa ambição. A nossa ambição é, sobretudo, uma questão de liberdade, por um lado, e de sentido de preenchimento de objetivos que eu não teria se neste momento estivesse na Câmara. Porque, aliás, eu percebo isso porque foi o que aconteceu com os meus colegas que ficaram. O processo de evolução dentro da função pública hoje em dia é uma coisa muito complexa. Portanto, na realidade, a maior parte das pessoas que são do meu tempo continuaram enquanto técnicos, portanto, também não evoluíram muita coisa. E na maior parte delas estão um bocadinho saturados do trabalho que fazem. Porque é ingrato, porque são sempre julgados de uma forma depreciativa, quer pelas FIAs, quer pelos municípios. Portanto, aquilo é uma situação um bocadinho exaustiva. Sobre todos os efeitos, para mim foi uma opção vital. Eu acho que hoje em dia não seria com certeza a pessoa que se eu tivesse continuado na Câmara. E nem o meu espírito seria o mesmo. Portanto, foi uma coisa que funcionou para mim, poderá não funcionar para outras pessoas. Mas para mim e para nós, acho que funcionou lindamente e felizmente que tomamos essa decisão. Tiago, imaginando o momento em 2008, e fazendo aqui um bocadinho a transição do este último comentário do João, em que vocês tomaram a decisão de criar o vosso negócio. Se tu conseguisses imaginar o Tiago e o João em 2008, a ver exatamente este momento, o que é que vocês acham que eles iriam sentir ao ver aquilo que foram estes 18 anos em relação às feridas e às cicatrizes e aquilo que vocês foram obrigados a crescer, os momentos bons, os momentos menos bons, aquela inocência de 2008, vamos criar uma coisa nossa, olhando ao dia de hoje, o que o Tiago e o João de 2008 iriam sentir ao ver aquilo que foi o vosso percurso? De facto, ia sentir que de facto valeu muito a pena. As noites sem dormir e os cabelos brancos que eu comecei a ganhar assim que abri a empresa começaram a aparecer nessa altura. Também sabes o que é. Tu próprio sabes a responsabilidade que acabamos por ter que assumir, porque lá está, que também temos um colaborador que já está connosco há muitos anos e que mais do que um colaborador também é família. Sentimos as pessoas que nos são próximas e que sentimos alguma responsabilidade por elas. Tudo isso também nos dá imensa preocupação, claro, porque lá está, somos a nossa empresa, vivemos do nosso trabalho e isso traz imensas preocupações e responsabilidades, mas acima de tudo vejo que tem valido muito a pena. Por muita preocupação, muitas noites sem dormir, compensou tudo de longe, tem sido muito compensatório. E acho que sim, acho que ficaria bastante orgulhoso do que temos vindo a conseguir conquistar. De facto, agora falaste em 18 anos, ainda não próprio não tinha feito as contas. Também caiu agora. Fiquei... É que podia ser uma criança que a gente mandava para a faculdade agora. Exato. Eu próprio ainda não tinha feito. Exato, estamos quase a comemorar os 20 anos. E fico muito feliz por isso. Vocês também têm acompanhado o nosso percurso quase desde o início. Já temos uma relação de trabalho e de amizade muito grande. Uma história muito positiva e fico muito feliz por termos conseguido chegar até aqui e estou muito animado com o futuro. E acho que esta mudança também tem a ver com isso. Que tem a ver com estas fases, as coisas chegam no momento certo. Há pouco estás a falar um pouco nisso, se as coisas foram estudadas ou foram casuais. De facto, como o João disse, foi uma mistura das duas coisas, mas eu acho que a vida acaba sempre por nos colocar nos momentos certos e mostrar qual é a decisão certa nessa altura. E acho que temos conseguido saber ouvir isso. Chegámos aqui na altura certa, em que toda esta região está a evoluir a olhos vistos, que é ótimo a nível para o país, em que começa-se a descentralizar e a perceber que nós temos uma riqueza extraordinária a nível de património, a nível de paisagem. Toda esta região tem um potencial enorme e isso está a saber desenvolver. Tinhas uma oportunidade entre o espaço de hoje e o espaço de 2008 de dizer uma frase ao João de 2008.
que é que lhe dizias? Quando fiz que a coisa estou apertada, não fiques muito histérico e tenta contrariar. Porque eu confesso que às vezes fico um bocadinho histérico, mas como te dizia há bocado, geralmente é durante a noite, portanto, depois quando acordo a coisa toda volta ao normal. As coisas demoram tempo, que às vezes não são pelo caminho mais fácil e que é preciso ter alguma fé em nós e nas pessoas que estão connosco e no trabalho e em várias coisas. Acho que é sobretudo essa a mensagem. Estás esclarecido? Ficas extremamente esclarecido.